Bom, vamos lá, gente. Boa noite, Brasil. Somos as Garden Girls, continuamos loucas, apavoradas, malucas, indisciplinadas, graças a Deus, que o mundo tá muito chato. Estamos aqui hoje, obrigada, Cris Dias, que recebeu a gente aqui no Laces. Foi a Mônica Mendes, nossa heroína. Da nossa história. Um verdadeiro garden, no garden. Todo florido, é minha cara, esse negócio orgânico. Bom, estamos aqui com os nossos convidados ilustres, Daniela Falcão e J.R. Duran. Obrigada por ter vindo, viu, gente? A gente chamou os dois aqui, na verdade, a Daniela e o Duran é o entrevistador da Daniela. Daniela Falcão. Boa noite, Duran. É com Boa você. Noite. Boa noite para as mais de todo mundo. Daniela Falcão é Falcão antes da Vogue. E a reputação de Daniela Falcão vem, because I know what you did last summer, vem desde o Jornal do Brasil, vem desde outras coisas mais, vem da Triple. Então tem uma coisa lá que eu não digo, não acho que seja governado pelo terror, mas que existe um respeito porque você não deixa barato. Então, como que você administra essa relação entre as pessoas? Enfim, como que você administra isso? Eu sou uma pessoa muito intensa e eu acho que eu termino levando isso muito pro trabalho. Eu não saberia separar quem eu sou do que eu faço. Então a primeira coisa é essa. Então eu tô ali integralmente, mas eu acho que eu sou uma excelente administradora de pessoas. Acho que a regra número 1 para você construir, seja um mito, é você ser muito justa e muito clara. Então, hoje em dia eu tenho uma política que assim, que eu falo, o que eu falo doa quem doer, mas eu tento hoje em dia que doa cada vez menos. Eu acho que eu já fui muito mais intensa nesses outros lugares que eu trabalhei, porque eu era muito mais jovem e acho que quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai dando uma abrandada. Eu era intensa demais, eu lembro que tem um poema que chama Desiderata, uma coisa católica, meus avós sempre ouviam muito, que falava, fale sua verdade mansa e claramente. Eu nunca aprendi a falar minha verdade mansa e claramente. Eu sempre falei a verdade, mas mansa e claramente é uma coisa que não combina comigo. Eu tenho tentado falar cada vez mais claro e um pouquinho mais manso. Então acho que essa fama ou essa coisa... Daniela Falcão, até o nome, né? O nome é grande. É uma coisa O nome grande. é de muita responsabilidade ter o nome Falcão, gente. Não é pra qualquer um. Mas já teve, eu acho, uma forma de governar pelo terror. A imprensa, eu aprendi assim também. Então, se você olhar lá pra trás, eu fui governada pelo terror. Os grandes chefes de redação, e eu venho da imprensa diária, de jornal, Folha de São Paulo, jornal. Eu ponho o ponto final agora e 1000 palavras impublicáveis. Então, você recebe uma herança. Até você conseguir se despir dessa herança e ver quem você quer ser, leva um tempo. A Suzana Singer era uma chefe brava, embora ela nunca levantasse a voz. Que veículo, né? Foi na Folha de São Paulo. A Suzana hoje é ombudsman da Folha, mas ela foi minha chefe no cotidiano. E ela era muito brava. Muito dura, eu acho. Então, às vezes, ela mandava você ir pra rua e falava, mas eu não posso. Se vira. Então, não tem não em jornal. É 8 horas, você entrou às 8 da noite, a rotina é muito essa, é muito intensa, você vai lá, você tem que fazer. Então, a Suzana foi uma chefe muito dura. O Paulo Lima na Trip, comigo não, mas o Paulo já fez muita gente chorar, porque ele vai lá e ele fala exatamente o que ele acha. A revista Na Parede, eu lembro que quando eu cheguei pra TPM, as meninas falavam, não, mas você já vai colocar a revistinha, porque a gente põe sempre as páginas na parede. Mas o Paulo passa aqui, ele já vai colocar, por quê? Se ele vir no último dia ou hoje, qual a diferença? Então eu tinha um medo ali, porque ele chegava e ele destruía. De vez em quando ele começava a destruir muito ali, assim, ia pro meu computador e ficava ali falando, não vou discutir, porque aí tem um ponto, deixa ele falar. O que eu acho relevante, eu sempre absorvi, porque também é isso. Pode vir rápido, pode vir brigando. Eu venho de uma família que as pessoas, a Alexandra conhece, falam alto. É uma família alta. É baiano, né, gente? Baiano. Então, assim, essa gente é sangue quente. Eu nunca tive problema com essa coisa de ser intenso. Acho que você tem que saber separar o discurso. Eu lembro que às vezes, meu pai tem uma outra frase que é muito boa, ele fala, você pode ter 2 trabalhos comigo, você vai se chatear e depois você vai ter que se chatear. Você é minha filha, não adianta nada fazer essa cara de birra. Então, ou você ouve o que a pessoa tá falando, e aí você pode, de novo, você pode concordar ou não, mas essa coisa de ficar chateado... Eu ainda, às vezes as pessoas quando vão trabalhar
na Vogue, eu ainda percebo ali, dá vontade de eu falar, olha, vai ficar chateada? Então não vem aqui. Não. Mas, ô Dani, engraçado, a gente conhece a equipe e tal, e a equipe é alucinada por você. Desculpa, essa é a palavra. As pessoas que trabalham lá adoram você. Então, acho que o Falcão, ele também, eu acho que o Falcão... Olha, sabe o que eu acho? Surpresa? Não, isso é uma surpresa. Eu sei, tô pensando quais são os É uma motivos. decepção, é uma surpresa. Será que as pessoas gostam de apanhar? São todas... Não, sabe o que eu acho? Eu acho que o Falcão também dá abraço, assim. As asas são grandes, dá pra abraçar bastante. Você ocupou um lugar no topo da pirâmide do universo, quer dizer, detesto essa expressão, mas o universo da moda, né? E o universo da moda, a moda é que nem um unicórnio, só funciona para quem acredita nela. Em que momento que você faz essa transição, que obviamente existe um momento, mas em que momento que você enxerga isso claramente? Ou que você deixa para trás os caras que se jogam na água no dia a dia? A transição profissional para moda, tirando então esse lado escapista que já estava lá, eu acho que ela foi se dando muito naturalmente. Então, eu saí do jornal, eu fui fazer a revista de domingo no Jornal do Brasil, que tinha editoriais de moda. Foi aí que eu conheci a Bechara trabalhou comigo na revista e a minha função era cuidar da moda. Então, foi quando eu comecei a descobrir quem era o Duran. Você aprende realmente a pelo menos saber quem são os players daquilo ali. Mas ainda era de uma maneira muito profissional. Então, é óbvio que você vai tendo interesse, você vai dando seus pitacos, mas foi ali que eu comecei. Depois a gente foi para a revista da Oi, e aí, de fato, a revista da Oi era uma revista que era só imagem. Então eu vinha de texto, e de repente eu fui editar uma revista em que o texto era um coadjuvante. Você até convidava grandes escritores para estarem ali, mas não tinha a menor importância. Aí você vê que a imagem é uma coisa muito importante, que você pode fazer uma revista inteira, relevante. Se as palavras da Oi tivessem saído, a revista estava ali. Era uma revista de muitos personagens e moda. Tinha bastante editorial. Tem muita gente, você, o Henrique Gendre, muita gente que eu comecei a trabalhar, que está hoje na Vogue, eu comecei a trabalhar na época da revista da Oi. Aí depois veio o Trip e TPM, que era o momento em que você concilia as duas coisas, quer dizer, imagem é importante, mas também tinha a coisa toda do texto. E aí finalmente a Patrícia Carta me chamou para fazer a Vogue. Não, e fazer uma revista hoje eu acho que é muito desafio. A gente viu o que aconteceu com a Editora Abril a semana passada. Todos nós, eu tenho certeza que ficamos super tristes, porque tem vários amigos nossos lá. E de uma certa forma, coloca em xeque esse produto, o impresso. Irrelevante. Nada que foi fechado, você vai sentir saudade. Não sei. A Lea Brava era uma revista de cultura que tinha... Eram revistas que serviam para um sistema de alimentação e que se tornou irrelevante para o público e fechou. E o sistema agora está eliminatório, porque você estava até 3 anos atrás, você tinha uma economia bombando que mais ou menos segurava os bons e os não tão bons assim. Aí você chega num momento de crise total, só ficam os super bons, minha opinião. Obrigada. Mas existe um questionamento. Não, mas é muito louco. Pode perguntar pra Daniela o que a Daniela acha sobre isso. Por que as pessoas não conseguem fazer isso, por exemplo? Começa você. Vai, Dora, a resposta é muito simples. Eu adoro essas respostas. A gente tá assim, esperando. A resposta é simples, é porque falta conteúdo. Quer dizer, a única coisa que as pessoas compram, a única coisa que vai fazer diferença, seja no digital e sempre fez diferença, é o conteúdo. O problema é que as coisas estão perdendo conteúdo porque ficam, como diz nosso amigo Pablo Capilé, fica tudo horizontalizado. E aí tudo se orientaliza e aí tudo fica assim. Então, quem tiver mais conteúdo quem sai na frente. Seja Falou digital, direito, manso. E vai a sua relevância, que se você tem conteúdo, você vai ser relevante. Você nunca vai deixar de ser. E aí, não tem muita fórmula. Se o país está melhor, é verdade, todo mundo vai bem. Mesmo quem não tinha toda essa relevância. Na hora que o mercado aperta, porque veja bem, as revistas que deixaram de existir não é por uma questão de leitor, é uma questão de mercado anunciante. Essas revistas tinham pouco anunciantes. As marcas, as grifes, de alguma maneira, não achavam que elas eram relevantes o suficiente para eles estarem anunciando ali. E isso, obviamente, é uma coisa que a gente você sempre fica com medo. Não é um medo.
É uma observação. Você tem que observar isso. Você tem que estar olhando. Uma atenção, olha, também eu tô acho. falando com as pessoas, eu tô sendo verdadeira, eu tô trazendo. Porque trazer conteúdo não é só colocar um monte de letrinha ou colocar um monte de produto dentro da página. Ou uma bolsa que você acha bonito. É muito mais difícil. É você pensar o que a minha leitora quer ouvir. E como eu consigo transmitir isso aí no caso da Vogue, com a qualidade, com a excelência. Então, daí a necessidade de ficar 20 vezes trabalhando um texto, cada palavra. Porque blá, 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 e isso eu acho uma coisa boa, não acho uma coisa ruim. O blá, 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 coisa muito rápida, você tem uma infinidade de blogs. Você tem uma série de outras maneiras em que você pode bater boca, no bom sentido, trocar, sabe, jogar. Agora, a Vogue como produto, ou qualquer revista que ainda está no papel, mesmo que ela tenha uma versão de tablet, ela tem que trazer ali uma coerência. É o negócio que eu tô falando, é a história que você está vendo. Eu estou sendo realmente completo, apresentando uma historinha ali, que a pessoa vai folhear a página, vai continuar. Cada imagem, nenhuma imagem pode entrar de graça. Ser revisteira é uma coisa muito superior, muito difícil. Muito eu comecei difícil. minha carreira como revista. Eu também. Assim, não é fácil. Juntas, mas assim, realmente é uma coisa muito difícil. É uma engrenagem muito complexa. É uma mistura entre jornalismo puro e um pouco publicitário, porque você realmente não está preocupado só com o fato em si, mas com o fato que aquele público quer receber. Eu tenho de vez em quando saudade de uma época em que você tinha mais tempo de digerir tudo. Então acabava a edição, você tinha uma semana para ficar ali. Agora você não tem, porque você tem o site, você tem a mídia social. Você tem os eventos, que é uma coisa que também foram incorporadas no mundo das revistas, né, Dani? Uma coisa recentemente. Como que isso influencia a moda que você publica e o desejo das mulheres que você está falando? Essa nova velocidade e junto com isso a globalização, assim, de todas as marcas que chegaram e toda essa invasão que teve no Brasil agora e junto com isso essa velocidade de informação, como é que isso influencia, você acha que na mulher? Quando a gente vê o The Ice Has to Travel. Ela fala, quando eu entrei as revistas davam, a Diana Every davam receita de bolo. Eu falei, que bolo? Quem quer saber de bolo? Receita E de bons bolo modos hoje? à mesa. Quer dizer, como é que é? Quer dizer, nós estamos no meio de uma revolução. Ou você acha que uma nova... Acho que está mudando, assim, isso? Eu acho que desde metade dos anos 2000 a gente vai virando uma revolução constante. Agora é mensal, eu acho. Exato. Eu acho que agora a é mensal. velocidade... Mas desde diagramação até escolha de pauta, isso não mudou, assim? Eu acho, a diagramação mudou. Então você tem as revistas são mais nervosas. Outro dia a gente estava fazendo um estudo de capas de Vogue e no início da Vogue América as revistas não tinham chamada, que é o sonho hoje. Imagina, de todo o diretor de arte ou de todo um fotógrafo, você tinha... Belíssimo, aliás. Não era nem foto ainda eram as ilustrações, né? Mas aquelas capas maravilhosas de Vogue que você mexia com o logo. Aí depois a chamada de capa, ela é introduzida, mas ela era quase um selinho que entrava aqui na letra... Porque você podia se dar, você não tinha competidor, você podia se dar o luxo de fazer isso. Quer dizer, você pega algumas revistas, hoje não é o caso da Vogue, mas você vê a quantidade de ponto de exclamação, números, sinaizinhos demais. É claramente um sinal, e se você compara com a limpeza, de que a gente chegou num ponto de exaustão, de informação enorme. Mas aí, de novo, tem para todo mundo e tem para todo gosto. Você tem que saber com quem você está falando. Tem uma pergunta aqui na internet. É mais relevante, eu tô com essa palavra relevante na cabeça. Agregar, mas ele escreveu, é mais relevante manter os leitores ou agregar novos leitores? Quem falou isso? O Felipe Castro. Beijos, Felipe Castro. Eu acho que a gente está hoje em dia lutando desesperadamente pelas duas coisas. A gente tem que manter o leitor que ama, mas a menos que você queira ficar estagnado, você tem que conquistar novos leitores também. Por isso que eu falei que eu tenho as 5 mulheres. Tem as 2 que são leitoras cativas de Vogue, que seria esse público que você já tem. Mas tem outras 2 ali que não adianta você querer pegar todo mundo, você tem que saber quem você pode pegar também. E aí, eu ouço essas mulheres, porque não é só você imaginar.
Eu sei quais são as palavras que elas não entendem, eu sei quais são as coisas da Vogue que elas acham... Fala uma palavra que elas não entendem. Minimalismo, maximalismo é uma coisa que a gente acha tão trivial e Não, tão não é, cotidiano. gente. Não é. Essas mulheres têm dificuldade... Lógico. E a gente usa, então, a minimal. Elas têm dificuldade de entender. Você tem que explicar um pouco. E é a arte de fazer um bom texto e saber ser inclusivo. Eu não posso perder as palavrinhas que a minha leitora fiel e antiga gosta, mas eu posso começar a me tornar mais acessível sem jamais descer do meu pedestal. Então, acho que esse ali é o desafio para a pergunta do Felipe Castro. Você tem que tentar conseguir novos leitores sem perder os seus. Ana Carolina Chagas, como você lida com as cópias ou similares de sapatos, roupas, bolsas das grandes marcas europeias? Qual o seu critério? Qual o critério vocês escolhem na revista para falar sobre isso? Boa. Depende se for anunciante ou não. É isso que ela falou, não estou falando dos patrocinadores que pagam. Ela falou. No editorial. A gente já conversou com marcas brasileiras que são anunciantes e de vez em quando reclamam por que você não coloca o meu produto na revista. Qual é a parte da moda brasileira que precisa ser consertada? Da indústria, da moda. Você tem contato, você tem... A Vogue é uma revista que tem uma oxigenação e uma relação muito, enfim, é uma interação com toda a revista, com todos os mercados, papapá, essa coisa de desfile, papapá. No seu diagnóstico, sem apontar pessoas, enfim, qual é o grande problema da moda brasileira? Teve um fenômeno que eu acho que foi muito importante. A moda internacional descobriu o tropical e se apaixonou pelo tropical. A Miúcha Prada foi muito importante, quer dizer, precisou a Miúcha colocar bananinha na saia, sem dúvida, pra gente achar que isso era cool e legal. Não, pode até Teve ser. uma coincidência também com o desenvolvimento econômico, todo mundo Claro, mas assim, só depois desse... Mas ainda que precisou da chancela, também acho. Teve que ter uma chancela. A falar que a gente tá bombando lá fora e achar que a gente podia se apropriar disso enquanto moda de luxo, quando os outros fizeram. Que os outros olharam pra cá porque eles estavam de olho na gente enquanto potência de mercado, ok, esse é o motivo. Mas a gente precisou do aval dos outros pra poder assumir ícones que são nossos. Mesmo a palha, quer dizer, você tem tanta coisa brasileira que era típica e que a gente não usava. Então eu acho, mas eu acho que a nova geração não sofre tanto desse mal. Tem 3 momentos aqui importantes no universo da moda no Brasil. Primeiro, quando a Gisele Bündchen aparece e as pessoas começam a perceber que modelo pode ganhar dinheiro e que gera dinheiro e começa a ter agências, começa a ter não sei o quê, blá, blá. Depois, quando o Paulo Borges começa com o Fashion Week, que ela organiza o calendário, porque antigamente cada um fazia o que queria, blá, blá. Se as pessoas que desfilam no São Paulo Fashion Week não conseguem te impressionar, isso é um problema das pessoas que desfilam. Exato. Mas, o problema do se o cara casting, do conseguir elenco. organizar, Não dá pra semana. E o terceiro momento, quando entra o S.I. Newhouse e companhia, que montam uma estrutura de revistas só de moda e que eu vou dizer, e que finalmente eu entro numa redação e nunca ninguém mais fala a palavra serviço, porque essa é uma palavra que me arrepiava. Não existe outro tipo de coisa, mas e começa a ter outra coisa, que são revistas que funcionam. E no meio de tudo isso, tem uma loja chamada Daslu, que fez com que as pessoas entendessem o que eram roupas importadas o que é grife, e a diferença entre importada e nacional. Acho que a história da Vogue brasileira começa a mudar na hora que o Brasil muda também. Tem momentos que eu acho que são históricos, importantíssimos na moda brasileira. Você foi construir essa identidade. Sem dúvida nenhuma, o mundo começou a olhar pra gente de 3, 4 anos pra cá. Então, antes, ela era um produto de excelência, mas ela era um produto de excelência interno, de consumo muito interno. E aí, quando o mundo inteiro olha pro Brasil, você começa, as marcas querem receber a Vogue, você começa a ter uma pressão muito grande de ser visto lá fora, e aí a sua responsabilidade aumenta profundamente, porque sim, você vai estar sendo colocado ali ao lado dos grandes monstros sagrados da família Condé Nast. Então é óbvio que isso causa, esse interesse pelo Brasil, pela Vogue brasileira, causa um frio na barriga. Tinha um DNA já, se não fosse exatamente da moda brasileira, mas da mulher brasileira. Então a Vogue brasileira, ela tem um DNA de mulher brasileira muito forte. E isso já faz toda a diferença. Bom, a gente queria agradecer esse garden delicioso, nesse spa maravilhoso, orgânico, essas plantas todas do lado. Foi realmente
muito inspirador. Muito obrigada pra todo mundo que tá atrás das câmeras. Muito obrigada, Daniela Falcão, pessoa super ocupada e importante vir aqui conversar no nosso programa. Obrigada. Muito obrigada, Dura. Você falou muito. No próximo Galo que a gente queria que você falasse menos.